Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Bem-vindos à série Panencanto, a série do Cozinha Encanto que vai falar de pão. Pão, o grande inimigo das dietas low carb, um dos alimentos mais antigos do mundo e uma das coisas mais encantadoras e recompensadoras de fazer na cozinha. Vocês já devem ter ouvido falar que para fazer pão é preciso ter alma. Eu já ouvi falar muito disso. Mas eu diria que para fazer pão é preciso ter calma. Se você tá com pressa, se você vai receber alguém, quer fazer alguma coisinha diferente e tá sem tempo, não faça pão. Deixa o pão para o outro dia, não tem problema. O estado de espírito que se precisa ter para fazer pão é o mesmo estado de espírito que se tem quando você passa a tarde toda lendo um livro ou papeando com um amigo num café, simplesmente saboreando a mansidão e a imensidão de estar presente. Porque quando o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou para a cozinha. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre as etapas básicas de fermentação que basicamente todo tipo de pão vai exigir. Claro que tem aqueles pães que nem precisam de fermentação, mas isso é assunto para um outro vídeo. E antes de tudo eu queria fazer uma perguntinha. Quais são os ingredientes fundamentais, o mínimo necessário para fazer um pão? Pensou? Primeiro, farinha. Em primeiro lugar, a gente precisa de farinha, senão não sai pão. Em segundo lugar, o fermento. Em terceiro, água. Água também é fundamental, ou algum componente líquido, né? Em algumas receitas pode ser cerveja, pode ser outra coisa. E aqui eu vou colocar também sal e açúcar como básicos. Algumas receitas não precisam, mas eu vou colocar aqui como básico, tá? Bom, então vamos falar de farinha. É importante que você escolha uma farinha de qualidade para que seu pão tenha um resultado legal, tá? Dá para falar muito de farinha, rende pano para manga esse assunto, mas por enquanto compra uma farinha branca, comum, farinha de trigo, e compra a mais cara do mercado. Confia que dá certo. Compra uma farinha com nome chique, gourmet, premium. Investe nessa farinha, tá? Que provavelmente ela vai ter uma qualidade superior, que depois a gente vai entender um pouquinho melhor. Outra dica valiosa aqui é sobre o fermento. Alguns pães são feitos com fermentação natural. E é algo que exige muito mais tempo, dedicação, aí sim é uma paciência do cão. Pode ser um assunto para outra hora, tá? Aqui na nossa receita básica, você pode escolher o fermento biológico fresco ou o fermento biológico seco. Qualquer um dos dois vai dar certo, tá? Eu costumo preferir o fresco, ele fica ali na seção de geladeira do mercado, caso você nunca tenha comprado. Ele é aquele fermento de padaria, que já tem cheiro de fermento, de levedura, já parece de verdade. Se você não encontrar, se você só encontrar o seco, que vem naqueles saquinhos pequenininhos, tudo bem também, tá? Seu pão vai sair legal, não se preocupa. No meu caso aqui, eu só encontrei o seco e eu utilizei o seco numa boa. É só se atentar às proporções, tá? Porque a cada 3 unidades do fresco, eu vou utilizar 1 unidade do seco. Então, se a receita pede 45 gramas do fresco, eu vou ter que dividir 45 por 3, vai dar 15. Então, eu vou usar 15 gramas do seco, tá? Você usa menos seco, 3 vezes menos o seco do que o fresco, né? Importante lembrar disso.
Importante lembrar que cozinha também é matemática. Vamos então à primeira etapa. A primeira etapa é a pré-fermentação, que também é chamada de sponge ou esponja ou polish, e recebe esse nome porque realmente parece uma esponjinha ali que é formada, né? Algumas bolinhas, tem essa textura de esponjinha, por isso que recebe esse nome. Você pode preparar o esponja à parte, num bolzinho pequeno, ou você já pode pegar um bowl grande com toda a farinha da receita e preparar o esponja ali, tá? Por questão de praticidade mesmo. No meu caso, para sujar menos louça, que é um drama aqui de casa, acho que da casa de várias pessoas. Vamos então preparar o tal do esponja, tá? Num bowl grande, você vai colocar toda a farinha da receita, colocar o açúcar, misturar e daí fazer um buraquinho ali no centro, né? No centro desse bowl você abre um buraquinho com as mãos, coloca o fermento. Se for o fresco, você dá uma despedaçada nele com as mãos. E se for o seco, você simplesmente despeja ali a quantidade correta. Adiciona um pouquinho de água, é pouca coisa, tá? Um pouquinho de água e mistura essa gororobinha. Você pode usar o outro lado da colher para dar uma misturadinha ali. Ok, misturou, deixou aquilo quieto por uns 15, 20 minutos, você deixa ele quietinho lá. 15, 20 minutos, dá tempo de comer um chocolatinho, mandar um WhatsApp para uma amiga muito querida, ou ficar na janela sentindo a brisa. Dá esse tempinho. Quando você voltar, vai ser a hora fatídica de adicionar água na massa até dar o ponto da massa. Nesse momento é preciso ter cuidado. Coloca bem aos pouquinhos, para não ter risco de você exagerar e já colocar muita água de uma vez. Vai colocando bem aos pouquinhos. Você vai sentindo a textura da massa com as mãos. Você não quer uma massa muito seca, a ponto que fique até difícil incorporar toda ela numa coisa só. E você também não quer uma massa tão úmida a ponto que fique grudando nas suas mãos. Não é legal que ela grude muito nas suas mãos. Por isso, cuidado na hora de ir adicionando a água, ok? Na dúvida, deixa mais seco do que úmido e durante a sova você pode ir adicionando mais água. É mais fácil adicionar mais água do que adicionar mais farinha. Chegou a hora de botar a mão na massa, literalmente. Chegou a hora da sova. A boa sova tem que ser contínua, tá? Se dedica esse tempo só aquilo ali. Não dá para parar, fazer outra coisa e voltar. A boa sova é contínua e aplica pressão sobre a massa, tá? Eu sugiro que vocês usem essa parte da mão aqui, que é mais fácil de aplicar essa força, aplicar essa pressão. Vai trocando de mãos e deslizando a massa sobre a bancada. Movimento contínuo, aplicando pressão. Percebam que ainda não entrou o sal na massa. Eu deixei para colocar o sal depois de uns 2 ou 3 minutos de sova, que é para não atrapalhar o desenvolvimento da rede de glúten, que é fundamental para o pão. Em outra oportunidade podemos falar um pouquinho mais dessa rede de glúten que se desenvolve, ok? Adicionou o sal, beleza, continua sovando. O tempo de sova ideal é difícil dizer, mas se você realmente fizer essa sova ininterruptamente, eu acho que vai dar uns 10, 15 minutos no máximo. Bom, depois que você já sovou a massa, ela vai ficar lisa e elástica, uma textura bem gostosa de pegar. Você vai bolear essa massa, bolear é formar uma bola, formar uma bolinha, colocar no bowl, polvilhar um pouquinho de farinha, né, para não grudar, e colocar um guardanapo úmido em cima, ok? Agora é a hora da primeira fermentação. Você vai precisar de um ambiente quente e fechado, sem correntes de ar, para deixar essa massa fermentando. Eu sugiro micro-ondas desligado, tá? Ou forno também desligado, só para você deixar essa massa ali fermentando sem o risco de receber correntes de ar ou algo do tipo. Aqui você vai esperar mais ou menos 1 hora. Não tenha pressa. Passa um café gostoso, liga para sua mãe, dá uma lavadinha na louça, deixa lá.
Depois dessa horinha que passou, é hora de dar formato ao seu pão. Nossa, existem inúmeras possibilidades de formatos de pães, mas hoje nós vamos ao bom e velho pão caseiro de vó. Depois de tirar o ar da massa, você vai abrir ela com um rolo. Escolhe um bom rolo de um material que não grude facilmente a massa, com um bom rolamento. Polvilha a farinha sobre a bancada e abre essa massa. Depois de aberta com o rolo, você simplesmente enrola a massa e daí você pode umedecer as pontas dos dedos com água para você fechar as beiradinhas. Pega uma forma, acomoda o seu pãozinho ali. Não é um pãozinho ainda, mas vai virar um pãozinho maravilhoso. Acomoda ele ali. Se você quiser colocar 2 ou mais pãezinhos em cada forma, tudo bem, mas deixa um espacinho entre um e outro porque esse pão, essa massa ainda vai crescer. Agora vem a segunda fermentação. Mais paciência, mais calmaria, que aqui vai mais 1 hora, tá? Você pode cobrir essa assadeira com um guardanapo úmido. Mas dependendo da altura da assadeira, se ela for baixa, o guardanapo vai grudar no pão e na hora de você tirar depois o guardanapo, vai estragar ali o formatinho do pão que você deu. Então, na dúvida, não coloca guardanapo. Volta essa massa, essa assadeira para o micro-ondas, desligado ali, fechadinho, né? Que é um ambiente quente e sem vento, ou também dentro do forno, mas depois você vai precisar do forno, então é melhor o micro-ondas. Vai mais 1 horinha. E o que você pode fazer nessa 1 horinha? Faz um patezinho gostoso para comer com esse pão, ou faz uma manteiguinha composta com ervas frescas, uma pimentinha, fica maravilhoso com esse pão também. Faz o que você quiser, mas relaxa e deixa essa hora passar. Voltamos e cresceu! Viva! Yeah! Agora muito cuidado com esse pãozinho porque ele tá cheio de ar e você não quer perder nada desse ar. Então muita delicadeza com ele, tá? Vai ligando o forno, fogo médio. Cuidado com fogo alto, porque daí a hora que você colocar o pão, ele vai dourar por fora muito rápido e vai continuar cru por dentro. Não é isso que a gente quer. Então, fogo médio, acho que vai beleza. Enquanto o forno aquece, a gente vai fazer o egg wash, ou glaciamento, ou vitrificação, que nada mais é do que passar o ovo ali com um pincel em cima do pão, para ficar mais bonito ainda do que ele já é. Você vai pegar um bolzinho, colocar um ovo inteiro e uma colher de sopa de água. Mistura, pega o pincelzinho, o pincel de silicone é muito bom, é barato e é bom. E gentilmente, com muita leveza, você vai dar essas pinceladas em cima do seu pão, cobrindo o pão todo e tomando cuidado para não colocar demais. Se você colocar ovo demais, e ele vazar para os lados, vai escorrer aquilo e seu pão pode grudar na forma, não vai ficar legal. Depois de passar a pincelada, você pode cobrir esse pão com parmesão ralado, ou gergelim, ou nozes picadas, você pode inventar. Nesse caso, eu misturei gergelim branco com preto e polvilhei ali em cima do pão. Verifica se o forno já está quentinho e se tiver, é hora de colocar a assadeira lá dentro. Aqui vai mais ou menos meia hora. Pode variar porque cada forno é um forno, eles variam demais de um para o outro. Mas aqui em casa, por exemplo, no meu forno, que é bem convencional, não passa de 40 minutos, o tempo total para assar o pão. Nesse momento, você já vai começar a ser recompensado com um dos melhores cheiros do mundo. Sua casa vai ser tomada por esse aroma magnífico. Seus vizinhos vão sentir, vão chegar na tua porta correndo como zumbis, desesperados. Cuidado, é perigoso. Eu gosto de curtir esse momento sozinha, parar por um minutinho, sem fazer nada, sem pensar em nada e só absorver a poesia que é o cheiro do pão. É importante você não ficar abrindo o forno enquanto ele tá assando, tá? Senão ele pode
murchar. Deixa ele lá até ficar bem douradinho. Você não abre a porta do forno, tá? Ficou dourado? Tá com cara de pronto? Tira e dá uma olhada naquela casca de baixo do pão. Se ela tiver branca, tem que voltar pro forno mais uns 10 minutinhos. Mas se tiver dourada, fechou, é isso. A hora que tirar esse pãozinho do forno, lindo, cheiroso e dourado, tem que se controlar. Espera uns 5 minutos, porque se você já for cortar ele imediatamente a hora que ele saiu do forno, ele vai murchar, ele vai parecer batumado, mesmo tendo crescido bem, porque tá muito quente. Então espera um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos, se controla. Vai chamando a galera para dividir o pão com você, e daí a hora que você cortar vai ser perfeito. Mesmo depois de esperar 10 minutinhos, ele vai estar quentinho ainda, tá? Vai passar manteiguinha, vai derreter a manteiguinha, vai ser coisa linda, não se preocupe. Vamos lembrar então das etapas que nós seguimos, porque esse é o principal objetivo desse vídeo de hoje, tá? Primeiro, nós fizemos o esponge, né? Aquela pré-fermentação, ok? Colocou ali no bowl, tudo ali. Depois vem a sova, ali, uma mãozinha, outra, bonitinho. Depois da sova, primeira fermentação, vai 1 horinha. Voltou dessa fermentação, é hora de dar formato pro pão, qual você quiser. Volta para a segunda fermentação, vai mais 1 horinha. Depois o egg wash, né? E é hora de assar. E por último, comer, que é o mais importante. No total, vão umas 4 horas de preparo do início ao fim. Então, tira um domingo, tira um dia de folga, um feriado, tira um dia só para isso. Curta essa tarde de pano em canto, sozinho ou com um amigo, ouvindo música ou saboreando o silêncio. Se permita se encantar com esse momento. Seus problemas, seus conflitos vão estar lá te esperando para um outro dia. Por hoje, eu só quero a poesia de uma tarde fazendo pão. Afinal de contas, a vida é tão rara, tão rara.